Caros colegas, vou apresentar-vos neste pequeno vídeo o programa de ação que pretendo implementar com a minha candidatura à Ordem dos Engenheiros. O meu nome é Fernando Branco e estou nesta candidatura com os meus colegas candidatos a vice-presidente, Aires Ferreira e Manuel Almeida. O meu programa designa-se de 5R porque tem as 5 palavras-chave para implementar na Ordem dos Engenheiros nos próximos 5 anos. São elas: reorganizar, resolver e rejuvenescer internamente a Ordem, revalorizar a posição da Ordem face à sociedade, revalorizar a imagem da engenharia e, finalmente, reposicionar o papel internacional da Ordem dos Engenheiros. Estou nesta lista com o apoio de 2 mandatários com peso nacional, com significado nacional, o colega José Tribolé da região sul e o colega Manuel Matos Fernandes da região norte de Felpo, que muitos dos colegas da região norte conhecem. Começando pelo significado destas várias palavras, a primeira é reorganizar. E na reorganização da Ordem, o que quero implementar é essencialmente, por um lado, a mudança do funcionamento interno. E essa mudança passa por revitalizar a atuação dos colégios. Basicamente, a Ordem tem uma funcionamento matricial, com regiões administrativas, Norte, Centro, Sul, Madeira e Açores, e tem colégios que são, digamos, órgãos verticais, mas são os órgãos onde está o know-how, são os órgãos que sabem os problemas da engenharia e que, portanto, têm que passar a ser a imagem da Ordem. Eu quero que os colégios passem a ter um peso muito maior nas posições da Ordem, quero que os colégios sejam, inclusivamente, mini-ordens dentro da Ordem. É por isso que escolhi, de facto, pessoas muito competentes para os colégios, porque eles é que vão passar a ser a verdadeira imagem da Ordem. Quero, ao nível das delegações, também dinamizar o seu funcionamento e apoiá-las, essencialmente. Cada delegação tem que ter 2 almas, digamos, de funcionamento. Por um lado, serem clubes de engenheiros para os engenheiros locais, onde se encontram, onde discutem os seus problemas, onde confraternizam, mas as delegações também têm que ter uma intervenção local. Têm que mostrar que a Ordem existe localmente, com 2 polos principais de atuação: as escolas secundárias, onde devem atuar para melhorar a imagem aos jovens estudantes do que é a engenharia, e ter uma intervenção próxima dos municípios, procurando resolver e apoiar na solução dos problemas locais. Para isto, há um fator principal, para implementar isto, há um fator principal, que é profissionalizar a comunicação da Ordem. A Ordem tem um problema que é passar uma imagem de qualidade da engenharia. Nós, engenheiros, somos muito bons, digamos, a fazer engenharia, mas somos muito maus a comunicar aquilo que sabemos fazer. E é esta imagem que temos que inverter na sociedade, e para isso temos claramente que contratar alguém da comunicação que passe a atuar regularmente nos média nesse sentido. Ainda hoje tive não é uma entrevista, mas uma reunião com um colega do Expresso, em que tive precisamente a discutir esta atuação, e ele concordou comigo. De facto, os engenheiros têm que ter uma atuação muito mais ativa face à sociedade para mostrar o seu valor. Além destes 3 aspectos principais, temos que dinamizar a formação contínua, pois é algo que, em particular, as delegações mais afastadas se queixam de não ter acesso a bons cursos de formação, e a formação é algo que é fundamental para todos os engenheiros. Portanto, temos que criar uma plataforma nacional que permita levar cursos de formação desde Bragança até aos Açores, de modo a dinamizar e a apoiar todos os nossos colegas em termos de formação. Quero também dinamizar a transformação digital para permitir o mais possível que os nossos colegas, em tudo o que é burocrático de certificações, declarações, etc., possam fazer tudo o mais possível por internet, de modo a evitar as suas deslocações. E ainda quero aumentar a regalia dos membros. Se chama a atenção que a nossa Ordem tem 60 mil membros e, com isso, nós temos condições para renegociar muito melhor as regalias dos nossos membros.
de modo a que se consigam ter situações desde descontos em gasolina, melhores condições para a saúde, melhores seguros, etc., porque é algo que há colegas nossos, em particular jovens, que dizem que não querem, não acham que haja valor nos 10 euros que pagam por mês para a ordem. Ora, nós temos que lhes dar regalias que pelo menos os compensem desses 10 euros. Portanto, é algo que quero claramente mudar. Portanto, tendo em conta este reorganizar do funcionamento da ordem, depois temos os problemas de resolver os problemas que a ordem herdou e que vai ter. Entre estes, temos os aspectos de trazer os engenheiros que não estão na ordem para dentro da ordem, porque há muitos engenheiros que têm que ser trazidos para a ordem, e para isso temos que valorizar os atos de engenharia e ao longo das sessões de esclarecimento que eu tenho tido, o que eu senti que estes colegas mais valorizam para vir para dentro da ordem é precisamente a formação, ter bons cursos de formação. Depois é ter, digamos, uma ordem reconhecida, digamos, nacionalmente, para eles sentirem que ao pertencerem à ordem, eles ficam também valorizados. E, finalmente, é as tais regalias que eles possam receber. É preciso não esquecer que um colega, para usar o título de engenheiro, tem que estar inscrito na ordem. Ora, isso faz com que nós não vamos naturalmente perseguir os colegas que não estão inscritos na ordem, mas temos que fazer ver isso, quer ao nível dos municípios, função pública, universidades, que ser engenheiro significa estar inscrito na ordem. E queremos que todos esses colegas venham para dentro da ordem, mas para valorizar a ordem, intervindo, digamos, nos atos da ordem para a valorizar. Outros problemas que temos, um deles é as recentes reformas curriculares. A engenharia basicamente funcionava com um curso integrado de 5 anos e a partir de agora vai funcionar com um módulo de 3 anos mais um módulo de 2 anos que dá mestrado, mas estes módulos podem não ser sequenciais, o que significa que vamos passar a ter engenheiros híbridos. Ora, é um problema que a Ordem vai ter que enfrentar, é que como é que valoriza os atos destes novos engenheiros híbridos. E isso volta de novo ao aspecto dos atos de engenharia, em que nós temos que valorizar o facto de haver séniores e especialistas, face à sociedade dizer que estes são os nossos melhores engenheiros e que eles devem ser valorizados, quer em termos de qualidade, quer em termos do seu valor, dos seus honorários. Temos ainda o problema herdado, que são os antigos licenciados, que tinham um curso de 5 anos e que depois com a reforma de Bolonha passaram, digamos, a perder o grau de mestre. Ou seja, hoje em dia os nossos engenheiros têm o grau de mestre, com um curso idêntico de 5 anos, mas como não têm a tese, mas como os antigos, como não têm a tese, chamam-se licenciados. Isto cria um problema porque não são reconhecidos em pé de igualdade. Ora, temos que atuar essencialmente ao nível das universidades. Eu quero atuar com o Conselho Coordenador das Escolas de Engenharia, de modo a agilizar o mais possível esta integração dos antigos licenciados ou esta equiparação, melhor dizendo, dos antigos licenciados com os mestres. Isto é, aliás, um problema para os nossos colegas quando vão para o estrangeiro, porque se têm o título de licenciado, ninguém sabe no estrangeiro o que é que isso significa e acabam por ser equiparados sempre a bacharéis. Portanto, é algo em que também é preciso mexer. Finalmente, o facto de existirem 2 ordens de engenharia, a Ordem dos Engenheiros Técnicos e a nossa, a Ordem dos Engenheiros, e o contacto que tenho tido com os colegas mostra que eu tenho que atuar com a Ordem dos Engenheiros Técnicos de modo a estudar hipóteses de fundir estas 2 ordens. Claro que tal terá que ser feito pelo Governo, mas nós temos que atuar de modo a fundir as 2 ordens, trazer os colegas da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que aliás já se podem inscrever na Ordem dos Engenheiros, de modo a, digamos, face à sociedade, nós só termos uma ordem e lutar todos pela mesma, digamos, imagem da engenharia. Há ainda o aspecto da legislação das associações profissionais, a nova legislação que estava para sair quando caiu, digamos, o governo, mas é natural que volte a aparecer, e aqui há um aspecto que é importante, que é, aparentemente, pretende-se controlar as ordens com um órgão de controle superior. Ora, é algo que eu não percebo,
pois a Ordem é um órgão que deve estar sempre pronto a ajudar os governos, a ajudar as sociedades a definir os caminhos do futuro da engenharia e do país. Portanto, controlar as ordens é algo que eu não entendo e que procurarei, digamos, lutar contra esta situação e fazer mostrar que o papel das ordens é um papel de ajudar, é um papel com posições independentes, com posições tecnicamente fundadas, ajudar e melhorar a sociedade. Continuando, o terceiro aspecto que eu considero muito importante é o rejuvenescer. A Ordem tem que trazer para dentro dela os jovens, pois os jovens são a inovação, os jovens são o futuro da Ordem. Portanto, eles têm que se sentir bem e perceber que têm toda a vantagem em vir para dentro da Ordem. Para se conseguir isto, eu quero atuar em vários níveis, desde os estudantes do secundário, como já disse, e aqui tem um papel importante as delegações com apresentações nas escolas do secundário, com apresentações do que é o valor da engenharia, portanto, com elementos, vídeos, etc., que a Ordem prepara para fazer essa divulgação. Depois, temos que começar a atrair os estudantes de engenharia logo na sua fase de formação, integrando-os com a Ordem, trazendo-os à Ordem, às delegações, mostrando-lhes em que é que eles poderão ser úteis, como é que a engenharia funciona. E, finalmente, os jovens engenheiros, temos que os envolver logo desde o início na Ordem, envolvendo-os nos colégios respectivos, fazendo com que eles tragam os seus próprios problemas para dentro da Ordem para os tentarmos resolver, organizando congressos de jovens engenheiros. Temos que dinamizar muito a presença dos jovens engenheiros dentro da Ordem, porque eles são de facto o futuro, e sem eles o futuro da Ordem não fica muito bem representado. Dentro dos jovens há um aspecto muito importante, que é, hoje em dia os jovens engenheiros não têm problema de emprego, mas têm um problema grave, que é os empregos são muito mal pagos. Claro que isto é um problema da economia do país, mas a Ordem vai lutar para melhorar esta situação, quer através de promover estágios o mais cedo possível integrando-os em empresas, quer essencialmente em contacto com as universidades e outras entidades, promover o empreendedorismo. Nós temos muitos tipos de engenharia em que o empreendedorismo pode ser dinamizado e isso permitirá aos nossos jovens engenheiros interligar-se com os engenheiros que já trabalham no estrangeiro e que podem ser os seus elementos de contacto, e isso permitirá que eles, digamos, trabalhem no estrangeiro e vivam em Portugal, o que é, no fundo, o melhor dos dois mundos. Queremos ainda atuar através do Código de Contratação Pública para acabar com os conceitos de adjudicações a preços anormalmente baixos, porque se aumentarmos as adjudicações, o valor das adjudicações às empresas, as empresas naturalmente também poderão subir os salários aos engenheiros. Portanto, é algo em que vamos ser muito atuantes e que é fundamental para melhorarmos quer a imagem dos Ordem, quer trazer os jovens engenheiros para dentro da Ordem. Portanto, estas três palavras são os principais vetores em que eu quero atuar na reorganização interna da Ordem. Depois temos o quarto vetor, que é revalorizar a importância nacional da Ordem. Já falei nisso, quer ter uma entidade que faça a promoção das realizações da engenharia, que faça a promoção dos dossiês em que a Ordem vai ter que se envolver nos seus vários colégios, vai ter que pegar nos principais problemas e tomar posição sobre esses problemas, uma posição, como eu digo, independente e tecnicamente fundamentada para, de facto, nós melhorarmos, digamos, o que é a imagem da engenharia. Nós temos que ser atuantes, nós temos que estar do lado da sociedade, nós temos que estar do lado do desenvolvimento do país, mas temos que mostrar isso precisamente à sociedade. Portanto, temos que atuar e, digamos, aparecer regularmente nos média nacionais. E isto que eu falo a nível nacional, também falo a nível regional. As nossas delegações, com os nossos colegas das delegações, têm que atuar regionalmente, além de atuarem ao nível das escolas secundárias, têm que atuar identificando os problemas que existem nos distritos, em contacto com os colegas dos municípios, fazer-lhes ver como é que devem atuar, dando sugestões, promovendo o desenvolvimento local. Portanto, isto é claramente algo que é muito importante, que é melhorar a imagem nacional da Ordem. Finalmente, ao nível internacional, temos que pegar nos cerca de 10 mil engenheiros que já temos a trabalhar no estrangeiro e transformá-los nos
embaixadores da engenharia portuguesa no estrangeiro. Isto significa conseguir pôr todos esses engenheiros numa rede, redes internas, digamos, nos países onde trabalham e redes de ligação à nossa ordem, quer para facilitar os contactos dos nossos colegas em Portugal com o estrangeiro, quer para arranjar trabalhos, quer para, eventualmente, quando queiram ir para o estrangeiro, ter um ponto de contacto que lhes diga como é que tal pode ser feito. Portanto, é fundamental que a ordem perca a sua dimensão nacional e passe a ser uma ordem que estatua ao nível do mundo, em particular no mundo onde estão os engenheiros portugueses. Isto é fundamental para melhorar claramente a imagem da ordem e facilitar toda a nossa internacionalização, quer ao nível dos engenheiros, quer ao nível das empresas. Portanto, isto significa, de facto, que a ordem também tem que apoiar as ligações ou os protocolos que existem com os países onde existem engenheiros portugueses, facilitando precisamente a entrada desses engenheiros nesses países, e temos ainda que promover toda, digamos, a engenharia portuguesa de forma global, de modo a que as empresas portuguesas, quando vão para o estrangeiro, tenham elementos que mostrem que a engenharia portuguesa é boa, é importante e é uma engenharia de qualidade internacional. Portanto, estes são, digamos, os 5 vetores em que, com vocês todos, porque é fundamental com vocês todos, que nós colaboremos. Para isto, a minha ideia é basicamente eu criar comissões técnicas, porque não chega só aos membros eleitos, temos que ser nós todos. Sempre que há problemas a resolver, cria-se uma comissão técnica, seleciona-se um colega que queira dinamizar esse setor, que montará a sua própria equipa e que apresentará uma posição da ordem para o problema em causa. Isto deve ser feito dentro dos colégios, naturalmente, valorizando e dinamizando os colégios, mas essencialmente o que é importante é que a ordem tenha um posicionamento nacional que seja reconhecido pela sociedade. Para isso, eu, digamos, selecionei uma equipa que tem, ao nível dos colégios, uma equipa de luxo, que tem o Fernando Mozinho para a Engenharia Agronómica, tem o João Rodrigues para a Engenharia do Ambiente, tem Humberto Varon para a Engenharia Civil, tem o Luís Cameira Ferreira para a Engenharia Eletrotécnica, tem o Paulo Alves para a Engenharia Mecânica, tem o Vasco Amaral para a Engenharia Informática, tem o Luís Rocharte para a Engenharia Florestal, tem o António Fernandes para a Engenharia dos Materiais, tem o João Agria Torres para a Engenharia Geográfica, tem o João Centeno para a Engenharia Naval e tem o André Vilelas para a Química. Mas, acima de tudo, tem-vos a vocês todos, porque a ordem tem que contar com vocês todos para, de facto, ser dinâmica. A ordem tem que ter os colégios abertos a toda a gente, pessoas identificam os problemas, nomeia-se um coordenador para a resolução desse problema, esse coordenador, com um determinado período e com determinados objetivos, terá que fazer a sua proposta para ser claramente dinamizada face à sociedade. E é com esta candidatura que eu queria contar com vocês todos. Vou fechar.